Ei, turma, bom dia! Hoje a gente vai fazer a correção de algumas atividades do CA. Vamos começar aqui então na página 7, falando um pouquinho sobre as leis de Newton. Então aqui nós temos um texto e pergunta pra gente qual é a relação entre a primeira lei de Newton e o trecho apresentado. Então, segundo a primeira lei, que é a lei da inércia, todo corpo em repouso tende a ficar em repouso. Então, a frase que vai ter relação com a primeira lei é a frase que diz: parece difícil para algumas pessoas dar o primeiro passo. Então, ela pode estar relacionada com essa tendência do corpo em continuar em repouso. Então, para poder sair desse repouso, é necessário uma força, né, que vai fazer que ela inicie esse movimento, inicie essa ação. Na 7, está pedindo para a gente indicar verdadeiro ou falso. Então, a primeira aqui é falsa, onde fala todo o corpo em repouso tende a entrar em movimento sem ação de forças externas. Então, para poder entrar em movimento, o corpo precisa de ação de forças externas, né? A B também é falsa, onde fala que um livro permanece em equilíbrio sobre uma mesa, porque a força que a mesa exerce sobre o livro é maior que a força que o livro exerce sobre a mesa. Então, a gente tem que lembrar lá da terceira lei. A ação que o livro tem sobre a mesa tem a mesma intensidade do que a mesa sobre o livro. Então, é aquela questão da ação e reação, né? Então, a mesma direção, sentidos opostos, mas com a mesma intensidade. A letra C é verdadeira. Na 8, nós temos um texto também, né? Falando da teoria da gravidade, que aonde Newton, ele falou que descobriu essa teoria através de uma maçã que caiu na sua cabeça, né? E tem algumas perguntinhas para a gente poder responder. Então, a letra A fala que com os fundamentos da primeira lei de Newton, explique por que a maçã saiu do estado de repouso. Então, quando uma força atuou sobre a maçã, uma força que foi diferente de zero, fez com que ela mudasse o seu estado. Então, ele fala, né, mostra, né, que a maçã, ela quebrou em virtude da existência de uma força que puxava ela para baixo, que é a força da resistência, que é a questão da gravidade. Então, essa gravidade, Newton fala, que puxa todos os objetos para o centro da Terra. Então, essa força que puxou a maçã para baixo fez com que ela saísse do seu estado de repouso e caísse. Com os fundamentos da terceira lei de Newton, escreva quais são as forças atuantes no momento em que a ação se choca com o solo. Então, a maçã, quando ela cai no solo, ela está exercendo uma força de ação, né? E o solo, ele faz uma força de reação sobre a maçã. Então, a força tem o mesmo sentido, tem sentido contrário, né? Tem a mesma intensidade. Então, a maçã faz a ação sobre o solo e o solo faz a reação sobre a maçã. Então, nós temos a mesma intensidade com sentido contrário. Aqui está pedindo para a gente poder calcular. Vamos lá. Então, aqui nós temos um corpo com a massa igual a 800 gramas e tem aceleração de 2 metros por segundo quadrado. Então, pegando a fórmula da força resultante, que é m vezes a, nós pegamos aqui 800 gramas, vamos transformar ele primeiro para quilograma. Então, o que a gente vai fazer? Vai dividir isso por 1000, vai dar 0,8 quilogramas. Vamos multiplicar por 2, que é a aceleração. Então, a minha força resultante vai ser de 1,6 newtons. Aqui nós temos o elefante com 8 toneladas e a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer também é mudar esse toneladas para quilogramas. Então, aqui a gente vai multiplicar por 1000. Por quê? Cada uma tonelada é igual a 1000 quilogramas. Então, a gente tem 8.000 quilogramas. Fazendo a fórmula, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Nós teremos 8.000 vezes 2, 16.000 newtons, que é a minha força resultante. Aqui nós temos um bloco, né, sobre a ação de duas forças. Então, nós temos força 1 e força 2. Tá falando aqui que não tem atrito entre o bloco e o chão. Então, tá perguntando pra gente qual a aceleração no bloco. Então, a gente tem que descobrir qual que é a aceleração desse bloco. Nós temos a força 1, temos a força 2 e temos a massa desse bloco. A primeira coisa que a gente tem que descobrir qual que é a força resultante do bloco, que é o que a gente tem aqui. A gente tem que descobrir a aceleração.
Então, se as forças estão em sentidos contrários, eu vou fazer o quê? Vou diminuir. Então, 20 menos 10, a minha força resultante é de menos 10 newtons, certo? Então, eu tenho a minha força resultante de menos 10. Vou pegar isso e vou colocar na fórmula. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu tenho minha força resultante igual a 10, que é igual a massa, que é 10 também, né? Vezes A, que eu não tenho, certo? Então, aqui tá falando que a minha força resultante é menos 10. Por que que é menos 10? Porque 20 aqui é menor. Ó, força 1 menos força 2. Então, para poder não errar a questão de sinal também, a gente tem que sempre colocar a força 1 na frente e a força 2 depois. Então, a gente vai diminuir e vai dar o sinal do maior. Então, minha força ficou menos 10, tá? Então, aqui eu vou colocar a aceleração que eu não tenho. Então, vai ficar 10A, né? Deixa eu ver se eu faço aqui no Word para vocês. Então, vamos lá. Então, a minha fórmula é força resultante igual a M vezes A, massa vezes aceleração. Então, vai ficar, a minha força resultante é menos 10 igual a 10 de massa vezes A, que eu ainda não tenho, que vai ser a minha aceleração que eu vou descobrir. Então, eu vou multiplicar, ó, 10 vezes A. Então, vai ficar como? 10A, que é igual a menos 10, certo? Aí vai ficar A é igual a menos 10, né? Dividido por 10, que vai ficar igual a menos 1 metros por segundo ao quadrado, né? Bonitinho aqui. Então, essa vai ser a minha resposta. No caso aí, a minha aceleração vai ser igual a menos 1 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, voltando aqui. Continuando, então. Já resolvemos essa questão. Então, a minha aceleração desse bloco vai ser menos 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Então, o sinal negativo indica que a aceleração está indo para a esquerda, ou seja, a força 2 está sendo maior, então ela está conseguindo empurrar o bloco, né? Porque a força 1 é menor que ela. Aqui na 11 nós temos figuras, a gente tem que falar sobre a descrição, indicar a força de ação e reação. Então, aqui nós temos jockey sobre o cavalo. Então, a força de ação é o jockey, né, que é o homem, que exerce sobre o cavalo. E a força de reação é o que o cavalo exerce para cima. Aqui nas roupas do varal, a ação é das roupas sobre o varal. E a força de reação é do varal sobre as roupas para cima. Aqui nós temos o pé sobre a bola em um chute, onde a força da ação é o chute, né? E a força de reação é da bola sobre o pé. Na luva sobre o saco de areia em um soco, a força de ação é a luva, né, ao fazer o golpe sobre o saco de areia, e a força de reação é do saco de areia sobre a luva. No 12, nós temos um texto também, tá falando dos paraquedas, né? A gente tem que indicar a opção correta. Então, a opção correta que nós temos aqui é a letra B, onde fala que a reação da resistência do ar não compensa completamente a força-peso da queda do paraquedista, né? Então, durante a queda, o paraquedista ele é acelerado para baixo. Então, a força-peso para baixo é maior do que a resistência do ar para cima, por isso que ele vai cair. Continuando aqui na página 10, pedindo para a gente indicar a alternativa correta em relação direta com a inércia de um corpo. Então, a alternativa correta aqui que nós temos é a letra C, onde fala que a massa está relacionada diretamente com a inércia, né, de manter o corpo em movimento. Quando um carro está com a velocidade constante e se choca contra um poste e para, a força é nula, pois a aceleração do carro também é nula. Escreva se a afirmação acima é falsa ou verdadeira e comente sua resposta. Então, a afirmação daqui de cima é falsa. Por que que é falsa? Quando o carro ele bate com o poste e para, a gente quer dizer que a força resultante é nula. A gente pode afirmar que a força resultante é nula. Porém, existem forças agindo sobre o corpo, como a força do peso do carro. Então,
não é por causa da aceleração do carro, a aceleração do carro também é nula, não é isso. Então é porque tem várias forças, né? Diversas forças que vão agir sobre o carro, como a força-peso do carro. Na 15, pra gente poder procurar, no caso, a palavra, né? Sobre as leis de Newton. E vamos lá, para completar aqui. Então, a gente vai achar a palavra aceleração, que tá aqui. A palavra força, que tá aqui. A palavra inércia, que tá aqui, ó, transversal. A palavra massa e a palavra reação. Então, reação tá aqui e a palavra massa tá aqui. Então, ó, quando estamos andando, podemos afirmar que a nossa força resultante aumenta, a aceleração também vai aumentar. É necessária a interação entre, no mínimo, 2 corpos para haver força. Isso também é correto. A massa de um corpo está relacionada à sua inércia. A massa pode ser medida em quilogramas. Para toda força de ação, há uma força de reação, sempre, tá, gente? Lembrando, mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Então, nós terminamos aqui a nossa aula de hoje, a nossa correção. Na próxima aula, a gente vai continuar fazendo a correção, porque na sexta-feira nós teremos atividade avaliativa, tá bom? Então, na quinta-feira, a gente termina a correção. Beijos, até mais!